Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a terem êxito em suas ações em juizados especiais. O que é que não te falaram sobre a indenização por dano moral nos juizados? Eu queria saber aí se ajuda você a saber o que é que o juiz de fato considera quando ele vai reconhecer o dano moral, quando ele vai quantificar a indenização. A gente tem muitas palavras bonitas sobre a indenização por dano moral, né? Você vai lá procurar o conceito, né? E aí você vai ver que o pessoal fala que o dano moral é a ofensa à, à dignidade humana. Tem muita gente que fala isso, né? E é um entendimento respeitável, né? Que você vai encontrar aí. Só que é um entendimento também criticado porque desde quando o STJ reconhece o direito à pessoa jurídica de reclamar indenização por dano moral, você não pode dizer que dano moral é ofensa à dignidade humana, porque a pessoa jurídica não tem dignidade humana, né? Não é pessoa humana. Então, tem mais força a corrente que fala que a indenização, desculpe, que fala que o dano moral é ofensa a direito da personalidade. Então, você vai ver que as pessoas, né, muitos têm tem esse conceito estabelecido dessa forma, né? O dano moral é a ofensa a direito da personalidade. Ok, é bem bonito, né? Você falar isso. Então, daí decorrem muitas outras questões. Aí a pessoa vai falar que é dano na esfera psicológica do ofendido. E que, na verdade, aí você vai entrar num dissenso, porque tem gente que fala que dano psicológico já é outro tipo de dano. Enfim, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, não. Mas uma, uma coisa que, para mim, me fala muito em respeito ao dano moral, e aí você arregale os olhos já e os ouvidos, a questão do mero aborrecimento, né? Quando minutava votos lá na turma recursal, o meu texto padrão, né? O meu texto padrão para dizer que tinha dano moral já começava assim: o dano moral resulta de dano, de ofensa a direito da personalidade, resultando em dano à esfera psicológica do ofendido, desde que não constitua mero aborrecimento. Esse era o meu texto padrão. E aí, a gente tem um movimento forte, né? E aí, sem entrar aqui na celeuma, se é certo, se é errado, muita gente entrou num movimento de que o mero aborrecimento tem dano moral, sim. E aí, eu não entendia por que as pessoas entravam nesse embate, nessa discussão, né? Eu não entendia por que isso acontecia dessa forma, porque você já tem uma jurisprudência ampla reconhecendo que o mero aborrecimento não causa dano moral. Às vezes eu pegava petições em que o advogado queria insistir muito nesse argumento, natimorto já, de que o mero aborrecimento tem dano moral. Mas você já tem o entendimento firme daquela turma, daquele juizado, de que o mero aborrecimento não tem dano moral. Hugo, você está querendo, então, minar a minha esperança aqui, né? Não, eu quero te dar um caminho mais fácil para você chegar no mesmo resultado e um caminho mais eficiente. Eu tenho muito mais esperança nesse argumento do que em você gastar saliva, gastar páginas na sua petição, querendo argumentar contra um entendimento que já está firme. Em vez de você dizer que o mero aborrecimento causa dano moral, você tem que dizer que o seu caso não é de mero aborrecimento. É simples assim. É simples assim. Eu não vejo por que... Enfim, né? Para mim é muito óbvio. A mesma energia
que você gastaria para debater um entendimento jurisprudencial já consolidado, você vai usar na sua fundamentação, na sua argumentação, para você simplesmente dizer que, no seu caso ali, não é mero aborrecimento. Percebe como você vai sair, você, em vez de dar com a cara na porta, na parede já diretamente, você vai simplesmente gastar seus argumentos para dizer que não é caso de mero aborrecimento. Você pode até dizer na sua petição que você concorda que o mero aborrecimento não tem dano moral, mas no caso ali em questão, não é mero aborrecimento. Isso sim é uma argumentação eficiente na sua petição, tá? Coloca isso aí nos seus modelos, na sua petição, no seu recurso, na sua sustentação oral. É isso que vai fazer você ter resultado na sua petição, no seu processo. Não você querer discutir um entendimento que já está firme. Quando você fala que o mero aborrecimento tem dano moral, o juiz nem ouve mais, nem vai te ouvir. Então, preste atenção nisso, tá? Isso aí, já anote isso aí, só isso aí, eu acho que já valeu a sua presença aqui, eu tenho certeza, tá? Mas aí mais adiante, em relação a isso, a gente tem também os critérios, né? Os critérios que o juiz leva em consideração para fixar o valor da indenização. E aqui a gente está ainda no campo teórico, bonitinho, tá? No conto de fadas. A gente vai chegar na realidade, eu já adianto que tem uma certa interferência desses fatores, evidentemente, mas na prática a gente vai ver que não é só isso. O que é que ele leva em consideração teoricamente? Isso é o que você vai encontrar, inclusive nos meus modelos, né? Nos meus antigos modelos de quando eu fazia voto na turma EcoSal. Os critérios para fixar a indenização é o seguinte: gravidade e extensão do dano. Por quê? É o que está lá no artigo 944 do Código Civil, sem grande mistério aí, né? A gravidade, a extensão do dano e a gravidade da culpa, né? No fim das contas, é assim que está lá no 944, caput e parágrafo 1º do Código Civil. Aí, outra questão também. Além disso, o caráter pedagógico da indenização. O caráter pedagógico, ele tem uma boa adesão dos juízes, tá? O caráter pedagógico, embora... Vamos lá. A maioria dos juízes admite o caráter pedagógico da indenização. Mas na hora que ele vai fixar de fato, às vezes você não tem um caráter pedagógico efetivo, porque ele admite que a indenização deve ter esse caráter. O que é o caráter pedagógico? É ensinar ao réu a não repetir aquela conduta. Ponto. Simples assim. É como se você, né, desse uma reprimenda no seu filho numa intensidade suficiente para que ele não repita aquele comportamento. O caráter pedagógico da indenização é exatamente esse aí, sem tirar nem pôr. Né? Então, a maioria dos juízes, né, admite, diz que pratica, né, que observa o caráter pedagógico lenitivo da indenização, mas na prática, quando você vai ver o valor que ele fixou lá, não é um valor capaz de... não é um valor pesado o suficiente para, de fato, forçar, compelir o réu a não repetir aquela conduta, sabe? Não é esse o caso, normalmente. Então, nesse contexto aí, você vai usar isso nas suas petições, lógico, você vai dizer que, né, você vai defender o caráter pedagógico, e aí, normalmente o juiz, quando ele vai dizer, eu vou fixar uma indenização aqui com base no caráter pedagógico, aí espere aí R$1.000, R$3.000 de indenização no máximo, tá? Normalmente é isso aí que você vai encontrar se o juiz começar a linha de argumentação dele nesse sentido. Mas é um dos critérios. Outro critério para fixar a indenização por dano moral é a razoabilidade. Razoabilidade, proporcionalidade,
a depender da doutrina que você siga, são a mesma coisa, um integra o outro ou não, enfim. Mas fato é que razoabilidade é um critério coringa, né? Quando a gente não sabe qual é o critério que a gente vai usar, com fundamento em quê, a gente diz que a gente apela para o princípio da razoabilidade, né? Que, enfim, tem quem chame de critério e não de princípio, mas a verdade é que o princípio da razoabilidade é usado como desculpa para o juiz fixar a indenização num valor, né, que ele entende da cabeça dele, ponto final. Né? Enfim, no direito é isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo. Não tem muito para onde correr, não. E por fim, um outro critério que você vai encontrar, evitar que a indenização seja meramente simbólica ou irrisória para o ofensor, de um lado, e do outro lado, evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, né? E que, enfim, né, às vezes o leigo, quando ouve assim, evitar o enriquecimento sem causa, o leigo se sente ofendido, né? É como se, normalmente nas defesas, isso é muito comum de aparecer, na defesa está lá o autor, o réu, falando que indenização nesse patamar vai gerar um enriquecimento sem causa do autor, etc. e tal, e que, na verdade, não é disso que se trata, né? A gente já sabe, mas na prática, o que a luta do advogado lá na parte do autor é justamente essa, né? Olha, a indenização não pode ser meramente simbólica ou irrisória, né? Uma indenização de R$ 1.000, R$ 2.000 é simbólica. Agora, lógico, né? Que isso não é uma solução mágica aqui. Eu vou propor para vocês algumas saídas, algumas formas que vocês têm, né, para ajustar a sua argumentação, suas petições, enfim, para daí você aumentar suas chances de conseguir ou o reconhecimento e também uma indenização num quantum maior, né? Um valor da indenização mais elevado do que você receberia se você não adotasse essas providências. Agora, por que eu estou falando disso tudo aqui? A indenização por dano moral é a menina dos olhos nos juizados, né? Junto com as trentes, indenização por dano moral tem discussões acaloradas, às vezes até em sessão de julgamento, às vezes até em audiência, discussões grandes. Por quê? Porque é o grande valor, é o que movimenta dinheiro nos juizados, tá? É o que movimenta dinheiro nos juizados, é exatamente é o dano moral e as astrentes, tá? Então, assim, sempre enseja muitas paixões, né? Muitas discussões fortes, assim, e justamente porque no juizado você vai ter a celeridade do juizado e dinheiro, né? E, assim, a depender da situação, você tem indenizações num patamar interessante, tá? Não tanto quanto as astrentes, né? As astrentes são outra coisa, a gente pode falar sobre elas depois.